O mundo de paz é a esperança de todas as eras. Mas hoje, qualquer sonho parece ilusório. Neste tempo de descrescimento da esperança e dos desafios, como pode esse sonho tornar-se real para toda a humanidade? As Nações Unidas foi fundada para realizar os ideais universais de paz, justiça, dignidade humana e prosperidade para todos os povos. Em mais de meio século de triunfo e tragédia, as Nações Unidas enfrentou muitas limitações e o ideal de paz permanece como um sonho distante. Para apoiar a visão da fundação das Nações Unidas e renovar um compromisso global para realizar um mundo de paz a qualquer custo, a Federação Interreligiosa Internacional para a Paz Mundial estabeleceu os embaixadores para a iniciativa de paz. A IIFWP reuniu diplomatas, acadêmicos e líderes nos campos da religião, política, negócios, artes e sociedade civil para formar uma rede ativa de embaixadores pela paz. Eles trabalham para trazer a paz em todos os níveis através da vivência pela causa dos outros. Eles compartilham um compromisso com os valores morais universais e uma forte vida familiar. Eles têm como objetivo a colaboração interreligiosa, a renovação das Nações Unidas, uma mídia pública responsável e o estabelecimento de uma cultura de paz. Hoje é grande o número dos embaixadores pela paz e quando você está trabalhando pela paz por tantos anos, você sente que esse é um tipo de realização que se aprecia muitíssimo. A visão da iniciativa dos embaixadores da paz veio do reverendo e senhora Sun Myung Moon, fundadores da IIFWP. Mais do que palavras, o certificado de embaixador pela paz é um compromisso de levar adiante a responsabilidade de um genuíno pacificador. 24 mil embaixadores pela paz, entre eles atuantes e ex-chefe de estados, estão ativos em 185 nações, trabalhando juntos para avançar estes objetivos. Colaboração interreligiosa, casamento, família, servir nossos vizinhos, uma mídia mais responsável e colaboração internacional. A harmonia interreligiosa é o pilar da IIFWP. A religião é a fonte de nossos mais altos ideais e nossos conflitos mais dolorosos. Conflitos da mídia e nossas diferenças e nossas perspectivas de valores. Nunca poderemos alcançar a paz através da força militar e política apenas. Os líderes espirituais e seculares devem trabalhar juntos, cada um em seu mundo distinto, para realizar um mundo pacífico. A iniciativa atual de paz para o Oriente Médio é tida como a maior pressão e desafio pela paz do mundo. Líderes de todos os campos, representando todas as perspectivas religiosas, estão fazendo um progresso grandioso em curar cada parte, pavimentando os lados com amor e respeito e realizando o trabalho pela paz. Em uma poderosa expressão dessa iniciativa, a IIFWP uniu-se à Conferência do Clero de Líderes Cristãos Americanos para patrocinar uma peregrinação internacional para o Oriente Médio, em um apoio dramático em remover barreiras para a reconciliação. Centenas de pastores retiraram suas cruzes e viajaram para a Terra Santa. 500 líderes judeus e muçulmanos arrependeram-se pelas nossas histórias de ressentimentos e más ações e assinaram a Declaração de Jerusalém, jurando não provocar mais a guerra. Dizer que um rabino e um líder muçulmano abraçaram-se com lágrimas de alegria e esperança. Eles se abraçaram e choraram. Realmente, queremos um mundo de paz. Realmente amamos nossos irmãos muçulmanos. E realmente amamos nossos irmãos cristãos.
A pedra fundamental de qualquer civilização está na estabilidade das famílias que vivem nela. Esposos e esposas trocaram compromissos um ao outro diante de Deus para viverem pelo bem e estabelecer o fundamento da virtude em criar filhos de caráter. Uma das coisas que todos aprendemos na sociedade é todas aquelas noções de que existem todos os tipos de arranjos paternais ou de valores iguais. Mas não são apenas as famílias comuns que precisam de apoio. Todas as diferentes famílias merecem respeito e precisam de apoio para ter um melhor caminho para criar os filhos. E o melhor caminho para criar os filhos é tendo uma família com pais verdadeiros, onde Deus está lá para toda a vida. Hoje, na sociedade do mundo todo, a tradição do casamento e da família está em crise. A Federação Interreligiosa Internacional para a Paz Mundial colaboram em projetos para educar líderes de programas de ação, considerando a consequência da quebra da família e trabalhando para proteger a santidade do casamento. O Dia dos Pais, estabelecido como um feriado americano em 1994, é celebrado no 4º domingo de julho. Em cada ano, pais exemplares atravessam a América para reconhecer os pais do ano e pela crença do amor não egoísta pelo mundo como sendo um local paternal para as famílias e para as comunidades. Cerimônias interreligiosas e internacionais unem casais de muitas crenças, enfatizando a importância universal de famílias fortes e a unidade das famílias. Nessa bênção da paz mundial, os casais dedicam seus casamentos para Deus, jurando nunca se divorciarem ou perderem a fé, terem filhos de pureza e fidelidade e vencerem o racismo e a diferença de religião. Eu também quero congratular o reverendo Dr. Moon pelos 144 mil casais abençoados que acabou de realizar, enfatizando os valores da família. A IIFOWP apoia programas que educam jovens através do serviço Pureza e Educação do Caráter. O serviço dos jovens religiosos une muitos jovens de diferentes formações para ter a experiência de viver pelos outros e até mesmo quebrar as barreiras tradicionais. Fundado em 1985, o Serviço dos Jovens Religiosos serviu 120 comunidades em 43 nações. Eu me interesso pelo que o projeto realmente é. Você pode estar juntando os restos ou cuidando de crianças, dependendo da área. Você realmente quer servi-los e você sente que existem muitas formas criativas de encontrar a paz. Confrontando uma das epidemias mais desafiantes, o vírus HIV/AIDS. Projetos de apoio são complementados através da educação, criando base para a abstinência, considerando o caráter, secularidade, casamento e família nas áreas onde a crise é mais severa. Seguindo o declínio da ideologia marxista, a Fundação Internacional de Educação desenvolveu um currículo de educação do caráter baseado nos valores universais. Estes programas estão sendo usados em mais de 10 mil escolas e universidades da União Soviética, como também em centenas de escolas na China e Mongólia. A mídia é a consciência da sociedade. No mundo de diferentes ideologias, ela pode promover entendimento ou engendrar conflitos. A Federação Interreligiosa Internacional para a Paz Mundial encoraja o desenvolvimento de uma mídia de massa mais responsável e com um compromisso com a verdade, virtude e princípio. O reverendo Moon tem investido em empresas de mídia pelo mundo todo, incluindo a imprensa da mídia internacional Templos del Mundo, uma publicação semanal em espanhol para 80 cidades do hemisfério ocidental, e o Washington Times, fundado em 1982. Depois de vencer a época crucial da Guerra Fria, o jornal tem promovido uma voz alternativa na capital da nação com o lema Liberdade, Fé e Família. Reconhecendo que a diplomacia e a política sozinha não podem resolver as raízes dos conflitos atuais no mundo, o reverendo Moon propôs em agosto de 2000 o estabelecimento do Conselho Interreligioso nas Nações
Nações Unidas para empregar líderes religiosos, educacionais e culturais para discutir essas causas principais e argumentar sobre os atuais esforços diplomáticos. Um crescente número de líderes estão de acordo, mas o apoio do governo mundial é central para o sucesso dessa proposta visionária. E a convicção das Nações Unidas requer mais que a política, a renovação espiritual. A Federação Interreligiosa Internacional para a Paz Mundial realizou um sério simpósio para discutir esses assuntos. Desde a Guerra Fria, o mundo não tinha visto tantas crises, enfrentando desafios que afetarão o futuro de toda a humanidade. No coração de cada desafio estão os assuntos espirituais. Somente discutindo na raiz da causa de todos esses problemas, buscando o ideal comum de todos os povos, é que a verdadeira paz será alcançada. Assim como um grande homem e uma mulher apareceram num momento crucial da história, os embaixadores pela paz foram chamados para um tempo como este. Os embaixadores da paz estão trabalhando juntos para criar uma cultura de paz em viver pela causa dos outros. Além da cruz, o caminho da vitória em Jerusalém. Dia das verdadeiras coisas. 31 de maio de 2003. Jerusalém, a cidade sagrada. Sagrada pelas três crenças de Abraão. Uma cidade de fé, esperança e amor. Uma cidade de derramamento de sangue e sofrimento. 130 líderes cristãos foram como peregrinos para Roma e Israel, traçando o caminho dos primeiros cristãos, na busca pelo coração verdadeiro e a missão de Jesus de Nazaré. Desejosos de levar unidade aos filhos de Abraão, mas a jornada começou há muitos anos antes, pelo chamado daqueles que Deus enviou para ressuscitar o corpo de Jesus e renovar o espírito da América, o segundo Israel, o reverendo e a senhora Moon. Como verdadeiros pais, o pai e a mãe Moon investiram toda a sua vida para reconstruir a família, assim como Deus pretendia no Jardim do Éden, e quebrar a barreira das raças e denominações e unir a humanidade como uma família centralizada em Deus. Eles lançaram um desafio aos líderes religiosos para que eles estabelecessem um exemplo em viver pelos outros e estabelecer um modelo de colaboração e harmonia. O pai Moon tem dedicado todo o seu coração e alma para despertar a liderança americana. Iniciou-se sob uma severa perseguição civil em larga escala por toda a nação. Um movimento de completo reavivamento espiritual, na medida que os líderes cristãos respondiam à profunda verdade do princípio. No ano 2000, 120 pastores fizeram uma peregrinação para a Coreia, a terceira Israel, e proclamaram paz na DMZ, e fundaram o Clero Americano de Líderes Cristãos, ACLC, em resposta ao chamado do verdadeiro Pai. Em 2001, os líderes da ACLC fizeram uma jornada junto com o verdadeiro Pai por 52 cidades americanas para despertar a nação para sua responsabilidade como a segunda Israel, representando o cristianismo no nível mundial, transmitindo a autoridade da bênção do casamento para os líderes de comunidade de fé mundiais. Os verdadeiros pais iniciaram o clero de casais abençoados interreligioso e internacional. As bênçãos que alcançaram igrejas, mesquitas, templos de toda a nação
enxertando o clero dentro da linguagem dos verdadeiros pais e curando grandes divisões entre os mundos de crenças. Os grandes santos e fundadores do mundo religioso testemunharam os verdadeiros pais do mundo espiritual. Para entender esse fenômeno e responder aos testemunhos dos santos, houve convocações de todos os cantos da América para educar o clero sobre o profundo significado do princípio divino. Em maio de 2002, num discurso histórico, o verdadeiro pai falou sobre o coração dolorido de Jesus e sobre a trágica rejeição e perseguição. E desafiou os líderes cristãos a tirarem as cruzes de suas igrejas e unir os filhos de Abraão. Verdadeiro Pai. As cruzes devem ser tiradas do topo das igrejas. Jesus veio como o verdadeiro Pai da humanidade. As pessoas daquele tempo não acreditaram nele e o colocou na cruz. Na Sexta-feira Santa, no fim de semana da Páscoa deste ano, 120 igrejas realizaram cerimônias para tirarem as cruzes. Eventos similares estão ocorrendo a cada semana, na medida que os cristãos ouvem o chamado de trocarem as cruzes por uma coroa. No simpósio da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C., intitulado A Cruz Reconsiderada, uniram-se teólogos, acadêmicos, para reavaliar a missão do Messias e o significado da cruz. Dr. Lonnie McLeod, Seminário Teológico de Nova York. Por isso, revisamos a evidência e descobrimos que o que tentamos fazer, assim como Adão e Eva no Jardim do Éden, é darmos desculpas pelo nosso mau comportamento. E nosso mau comportamento é pôr em morte o Filho de Deus, quando Deus Pai não tinha outra intenção para nós, a não ser apenas a de que abraçássemos seu Filho. Dr. Ken Hope Felder, Escola Divina Howard. O fundamento da cruz foi um escândalo do Novo Testamento. Foi do que a primeira igreja tinha vergonha, por ser a cruz o símbolo da decepção e do abandono e da falta de fé dos discípulos. Então, a cruz era um termo difícil de se tratar. Dr. Lonnie McLeod. Absolutamente, não havia razão para ele mostrar que era Deus. Tudo o que ele precisava era fé. E foi isso que não tivemos. Foi a falta de fé que o colocou na cruz, e não o desejo de Deus. Novamente, 120 peregrinos tiveram uma missão sagrada. Desta vez, abraçar o primeiro Israel, em uma histórica reconciliação. Eles foram para Roma e depois para a cidade sagrada de Jerusalém e Gálata, seguindo os passos de Jesus e dos primeiros cristãos. O propósito da nossa peregrinação foi realizado em nosso último domingo em Jerusalém. Depois de prepararmos para enterrarmos a cruz e abraçar nossos irmãos, uma bomba terrorista explodiu a apenas 400 metros da porta de nosso hotel. No meio do terror e da confusão, nossos bravos peregrinos marcharam em procissão solene para o local do sofrimento de Jesus, no Calvário, e enterrar a cruz simbolicamente. Arcebispo George A. Stallings, Templo Mani, AACC. Viemos de uma profunda reverência e amor por Jesus.
e ao mesmo tempo lamentando a rejeição das pessoas que, devido à falta de fé, não receberam. Acreditaram e nem seguiram o único Filho de Deus. Viemos aqui hoje, Senhor, para pegar aquele símbolo que tanto amamos, para deitá-lo hoje, Senhor, em sua presença e na presença de nosso irmão. Então marchamos para o campo de batalha, a terra comprada por 30 moedas de prata, o dinheiro de sangue da traição de Jesus, e enterramos a cruz de uma vez por todas. Depois aconteceu um encontro histórico entre os filhos de Abraão. Apesar da violência da parte da manhã, a liderança de Jerusalém, desde o prefeito, vereadores e até os rabinos, abraçaram os peregrinos da América com o coração emocionado num dia de arrependimento e reconciliação. A conclusão de tudo isso é que devemos aprender a amar um ao outro. E eu oro nesta casa pelo derramamento de sangue, as tragédias e terríveis desgostos que está atingindo pessoas inocentes dos dois lados. Diante disso, devemos ser o exemplo. O ponto máximo da conferência foi a assinatura da Declaração de Jerusalém, arrependendo pela história de nossas ações errôneas e jurando trabalhar juntos como uma família pela paz. E meu irmão, meu amado, lindo e estimado irmão Rabino, pediu que eu estendesse o convite para o nosso irmão muçulmano que se una a nós. E seguiu-se um banquete de celebração cheio de risos e lágrimas, porque sabíamos que naquele dia foi feita a história. Nossos peregrinos retornaram à casa e ofereceram os frutos de nossos esforços para Deus e para aquele homem, cuja sabedoria, coragem e sacrifício nos deu a visão e pavimentou o caminho de nossa peregrinação com lágrimas, suor e sangue. Nossos queridos verdadeiros pais. Arcebispo George A. Stallings, Templo Mene, AACC. Verdadeiros pais. Vocês são os donos do vinhedo. Vocês prepararam o solo por todos esses anos de sacrifício e indenização, para que as sementes fossem plantadas. Para trazer os frutos da paz, somos suas sementes. Somos seus embaixadores. Somos aqueles que vão sob a proteção de Deus. Verdadeiros pais e todo o mundo espiritual fizeram na Terra Santa aquilo que nenhuma outra pessoa foi capaz de fazer. Pastor T.L. Barrett, Centro da Vida Familiar, COGIC. Nunca meu coração foi tão tocado. Nunca fui tão grato pelos esforços do pai e da mãe Moon, por trazer paz à terra e unir as pessoas. Nunca estive tão convencido de que este é o trabalho de Deus, como quando estive na peregrinação para Israel. Imam Amer Salahuddin, Centro Islâmico, Patterson, N.J. Sem fazermos nada, Deus nos abençoou com um homem neste tempo e neste dia,
com uma visão. E o Senhor é este homem, que tem a visão de um plano de curar a humanidade. E eu agradeço a Deus e a Jesus por viver neste dia e neste tempo. E oro para que Deus continue a guiá-lo. E que Deus nos abençoe.